É, nação flamenguista, né? A mídia de orelha em pé, de cabelo em pé, porque foram, quer dizer, tá numa pré-lista aí, pessoal, vários jogadores do Flamengo, né? E Veloso, né, e Neto soltaram o verbo porque não tem nenhum do Palmeiras, né? Interessante, né, pessoal? E Galvão e a turma aí no seu programa, né? Fazendo vários elogios ao Flamengo, que tem vários jogadores na seleção brasileira, né? Claro, pessoal, tem alguns jogadores ali que a gente sabe que vai prejudicar o Flamengo, né? Flamengo que tem uma temporada desgastante, né? Ainda vai ter que ceder jogadores só para a seleção brasileira aí, numa pré-lista, são 6, né? Ainda pode ter Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, entre outros, né? Gonzalo Plata, aí tem Varela, tem Vina, muitos jogadores selecionados, pessoal. O Flamengo pode perder ali 15, até 15 jogadores para seleções, né? Isso atrapalha? Claro, atrapalha, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas já os rivais aí fica com raiva, fica de orelha em pé, né? Porque o Palmeiras não tem sequer um jogador, né, nessa pré-lista aí de Ancelotti, né? Por que será? Porque o Palmeiras, segundo eles, deveria ter vários jogadores, né? Vamos ver aí o desespero, principalmente de Veloso, né? Primeiro vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos ao vídeo, né? Esporte na Band e também os donos da bola. Os links vai estar aqui na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, não é uma coisa que sai a convocação como vai sair dia 26. O primeiro grupo que é obrigado a apresentar agora, foi apresentado, dia 26, segunda-feira que vem, sai a lista dos itens, mas vaza. Eu lá sei como é que vaza, quem se interessa que vaze, como é que fale. O Falcão falou uma coisa, o Carlos falou outra. Eu perguntei pro Hugo, você tá na lista? Ele falou, tô, legal. Ô Galvão, pergunta pro ex-treinador, como é que vaza? Ele deve ter vazado a convocação dele. Pegou se era treinador da seleção brasileira. Normalmente são jogadores que falam. Normalmente são jogadores que falam. O empresário passa. Eu peguei você no começo de técnico. Logo depois, o Casalberto, o Capita vazou pro casa. O que o Batalha apoiou, porque não tinha vazamento, Vital Batalha. Olha lá, ó. Você antes do primeiro jogo na Espanha, você me falou de uns caras que você ia trazer. Sim, mas eu disse o cara que todo mundo sabia. Eu estava do lado ali conversando com você. Quem que eu vou levar? Antes do seu primeiro jogo como técnico da seleção. O Mauro Silva te disse. Você falou de Mauro Silva, você falou de Mauro Silva, você falou de Cafu, você falou de Leonardo. Márcio Santos, não foi? Claro. Todos foram Mas o maior vazamento é o Gata Mansa. Vai, diga lá, Mauro. Tô aqui do seu lado, Mauro. Tô aqui do seu lado, quero ver. Vambora. Aquela lista, inclusive, está incompleta ali, eu vou aumentá-la. Não é mérito meu, não. Então deixa eu falar lá. Não é Hugo Souza do Corinthians, Danilo do Flamengo, Pedro do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gerson do Flamengo, Wesley do Flamengo, Neymar do Santos, Alexandre do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, tem meia dúzia do Flamengo, Oscar do São Paulo. Você tem mais? Não, então. Porque nós estamos tratando só de brasileiros. Tem meia dúzia do Flamengo. Não vê o jogo aqui toda meia hora. Dúzia do Flamengo e você olha só, hein, tem a defesa toda. O Wesley do lado, o Alexandre do outro, os dois zagueiros, hein? Danilo e Léo Ortiz. O Danilo até não é, né? O Danilo até não é. O Fabrício que era do Flamengo. Mas quem mais? Está faltando ali um nome que vai agradar, eu imagino, principalmente ao Falcão, que é do Sul, que o Alan Patrick está nessa lista também. Então são 11 já do Brasil. Nesse vazamento do Corinthians está só o Hugo? Não está aí o Yuri Alberto, não? Não tá, por enquanto. Então foi o primeiro erro do Ancelotti. Duvido que tenha sido ele que deixou de fora. Deve ter sido o Fábio Caetano. É o segundo erro do Ancelotti. O primeiro qual foi? Convocar o Neymar que não joga mais de um mês. Isso aí é um erro. E dificilmente terá condições de estar num jogo de assim, porque eu não sei exatamente quando ele volta. Você não pode colocar numa lista um cara que você não vai contar. Espera-se que ele volte nessa semana, né, pela Copa do Brasil, lá em Maceió, mas mesmo assim o Santos, ou ele só teria até a seleção outros 2 jogos, então teria 3 jogos e tal. Mas o Roberto, ninguém fala nada? Falou no Pedro, que também não está em grande fase. A gente imagina que o Pedro, na minha opinião, é o melhor centroavante do Brasil hoje. Porque eu digo o seguinte, o Pedro já jogou a Copa do Mundo. E o Alberto está numa fase... Mas o próprio Felipe Luiz não está começando os jogos com ele, porque ele está ganhando o ritmo de uma contusão seríssima. E o Alberto, o cara é um gol atrás do outro. Mas não teve conversa lá disso, não? Quando você ficou sabendo que você estava na pré-lista, não quero que você diga quem te contou, porque é segredo. Na verdade eu soube explicitamente. Eu também, quando cheguei em casa
depois do jogo, peguei meu telefone e vi as notícias. As mensagens. Exato, não teve nenhum contato específico. E não teve nenhum comentário, por exemplo, hoje vocês se encontraram? Porque não, na verdade, eu hoje não vi o Yuri, só vi no café. Ah, tá. Porque como a gente jogou ontem, e todo mundo que jogou fez a recuperação. Eu sou o único que vou pro campo. Tá certo. Como eu fui pro campo, eu não vi muito ele. Mas eu fiquei curioso também para saber se ele estava ou não. Galvão, e como o Neymar nessa situação e o Pedro voltando agora, o Yuri deveria estar aí. O que ele está jogando no Corinthians, ele merece uma convocação. Absolutamente. Olha lá, ó o Alan Patrick lá, ó, apareceu ali agora, olha lá. Ali tá o Gerson, tá o Danilo, né? Gerson, Danilo, o Danilo esteve aqui conosco, né, Galvão? Patrick e Wesley. Ótimo de entrevista, Danilo, jogador, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas há de se lembrar que a gente já questionava, e você até comentou com ele, a gente já questionava o Danilo na seleção. Mas é zagueiro, é de lateral direito. Na Juventus há anos. Aí eu acho que o Ancelotti pegou nomes mais conhecidos. Ele quer, claro, ter um Danilo lá, assim como ele quer ter o Casemiro, que também já está numa outra pré-lista. O Casemiro vai também, viu, Galvão? Ele vai mudando ali, ó. Tá mudando ali, ó. A lista mudando pro lado, aqui tá esse. São 50, 27 não vão ir. Tem o Estevão, tem Neymar. Vários não irão, né? Tem o Caio, Jorge e o Pedro, aqui, ó, a turma do ataque. Quem que sabe? Desses aqui, quem é que tá? Neymar a gente sabe que tá, o Pedro a gente sabe que tá. Não tem Caio Jorge. Não tem. Caio Jorge merece estar. Eu sempre mereci estar. Caio Jorge merece estar. Também ninguém está dizendo que não tem ninguém do Palmeiras. O Palmeiras não se manifestou. Sim, não vazou, né? Ninguém é obrigado. Assim. Não vazou. Você, o jogador da seleção brasileira, todos nós torcemos pelo Neymar, que ele é importante no vestiário, na confiança. Como é que você vê essa dificuldade dele de voltar, a importância dele voltar, Pedro, Hugo? Eu particularmente torço para que ele se recupere, né, o mais rápido possível. Acredito que, pelo menos da minha geração, é o cara que é a referência do nosso futebol aí. O tal de Juan, zagueiro que era do Flamengo, o seu Rodrigo Caetano, os caras não convocaram o Estevão. Os caras... O Estevão... Tá entre os 50? Não tá. Nem entre os 50? Ele não tá entre os 50. Não é possível isso, eu não sabia disso. Sabia, Veloso? Não. Souza e Quesada sabia? Nenhum brasileiro que atua no Palmeiras foi chamado, nem o Everton, como é que pode isso? Como é que pode o Juan? Porque não foi o Ancelotti que convocou, meu irmão. Quem convocou foi o Rodrigo Caetano, que por sinal tinha que ir embora junto. Você foi contratado pelo Edinaldo, tem que tomar mala junto. O Juan, você estava pro Edinaldo, tem que tomar mala junto. Tem que ir embora junto, tem que lapar todo mundo. E eu esqueci de perguntar isso pro Samir ontem, o novo presidente. Eu esqueci. Tem que lapar todo mundo. Tem que mandar embora todo mundo. Porque é um absurdo não convocar o Estevão. Aí, vocês acham que não sou eu, mas os Neymarzete aí, os haters, os caras que querem me cancelar, né, vão achar que eu quero pegar no pé do Neymar. Mas você acha justo você não convocar o Estevão, que foi vendido para o Chelsea por 300 milhões, é um menino que está arregaçando, joga muita bola, é o futuro nosso, é craque de bola com 17 para 18 anos, 18, é craque de Franca pro mundo também, né? Hélio Rubens, Elinho, Franca, uma cidade incrível. E deu o Estevão para nós, sendo que com 18 anos ele já está no Chelsea. Então a gente vai esquecer dele. A gente vai esquecer dele. A gente só vai lembrar dele lá, no Chelsea, no Real Madrid, no Bayern, no Barcelona e nas convocações. Porque é um absurdo não levar o Estevão. Já é um absurdo não levar o Everton. Já é um absurdo levar o Everton, que vinha aqui quando era jogador da Portuguesa e não sai daqui. O assessor dele dá para levar lá, traz o Everton. Há 6 anos que ele está no... Ele ultrapassou você em número de vitórias. Foi, do brasileiro. Você tinha 240 e pouco, hein, Veloso? Ele passou você, né? Uma 100 contra o Corinthians. Né? Não tem problema nenhum. É importante que você foi o Veloso e continua sendo o Veloso. Aí, meu irmão, o Everton vinha aqui, agora não vem mais. E quero que se exploda que não venha, que vá pro inferno. Mas eu não posso deixar de falar da importância dele como 4 anos. Do goleiro que tem quase 4, você vai passar o Marcos em número de jogos. Não levar o Everton, não levar o Estevão.
Aí, não levar o Murilo, não levar o Rafael Veiga nesse momento, eu acho que tá certo. Mas, pô, não levar o Estevão é um absurdo, Veloso. E levar o Neymar. Aí eu levo o Neymar, que não tá jogando, que não joga há mais de 3 anos, que tá na Kings League que acabou, que os caras dão, pelo amor de Deus, se ele vai treinar. Agora aí é uma verdade, né? Tá falando uma verdade, né, pessoal? Não leva os caras que estão jogando, né? Jogando bem, né? E leva Neymar que tá lesionado, não tá nem jogando. Isso aí, pessoal, escancara a verdade na cara de todos os brasileiros no futebol, né? Ok, eu sei que eles estão fazendo algumas comparações aí. Pra mim, alguns jogadores do Flamengo também não deveria ir. Se você pensa em renovação, se você pensa numa seleção brasileira campeão, vou ser bem realista. Pra mim, Danilo e Alexandro pode jogar na próxima Copa do Mundo? Pode. Mas, pessoal, você sabe que seleção brasileira é alto nível, né? E é como o Neto aí falou, né? Claro, o Veloso leva pelo lado do clubismo, né? Que é sempre os jogadores do Palmeiras, mas tem mais do Flamengo, né? Na segunda-feira, se ele pode ser o reserva no jogo da Copa do Brasil, aí se ele tá legal, ele ganha 21 milhões, isso que o UOL deu, não foi o que eu estou falando, né? Porque eu aguento todos os processos que o pai dele, a família dele colocou em mim, eu não perdi. Acho que eu fiz. Tá bom então. Que é o negócio do Amaral, que eu não posso falar mais. Lembra que o Amaral? Lembro. Eu não posso falar mais, mas tá tudo certo. Agora, de novo, pô, não vai no jogo, vai fazer o cabelo 5 horas, mas não treina. Pô, toda hora, mas será que o Neymar... Aí o Neymar é convocado pelo Ancelotti na pré-lista e o Estevão não. Então, meu irmão, isso é um absurdo. Eu só fiquei sabendo isso hoje. Porque eu já sabia, eu pensei que ele estava entre os 23. Eu também. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala... Boa tarde. Louco isso. Quando a gente fala... Até uma falha minha. Porque quando a gente fala em 50 nomes... Você acha que tá todo mundo ali no pacote. E até porque... Pedro, Você vai na lista de 50, mas o que vale é de 23, né? O que vale é os 23, 50 é pra fazer onda, pra fazer média. média com todo mundo. Agora, qual que é o melhor time do futebol brasileiro hoje? Palmeiras. Quem tá com ninguém convocado? Ninguém. Entre 50 não tem ninguém convocado. É um absurdo. As informações que estão chegando até ele, a gente tem que avaliar. Aí, desculpa, Veloso, porque a gente não tá acostumado a dar pau. No Muricy, por exemplo, que eu amo o Muricy. Todo mundo ama. Mas o Muricy tá lá na fase ruim e não toma cacete. A gente não dá pau nos auxiliares. Você não sabe nem quem que é o financeiro da onde você tá. Mas do Corinthians você sabe. Você sabe quem é tudo do Corinthians. O Corinthians se flatear, você sabe o cheiro. Do Corinthians, vocês não sabem que o Juan, zagueiro, ele tá lá. O Rodrigo Caetano foi tirado do Atlético Mineiro pelo Edinaldo. O que ele tá fazendo lá, Rodrigo Caetano? Ele inventou a bola, o que ele jogou? Agora, pera um pouquinho, saiu o Edinaldo, sai todo mundo, rapa todo mundo. Aí vocês vão lá e não convocam o Estevão, e nem o Everton do Palmeiras. Ninguém do Palmeiras. E aí vocês convocam quem? Quais são os goleiros? Vocês convocaram o Danilo, cara. O Danilo deu caganeira nele no Catar, na Rússia lá, e agora ele tá aí nos 50. Deu caganeira, não tava nem jogando. Não tá jogando, na arquibancada. Ele não tá jogando no Flamengo. Aí o Wesley casou. Ixi, casou, hein, Wesley? Ouvi hoje que ele casou, esquece. Vai jogar mais nada. Tava no aniversário do Gerson. O Gerson foi padrinho, não foi? Eu acho que era o aniversário do Gerson. Então, o que eu li é que o Gerson foi o padrinho dele do casamento. Ele cantou parabéns. Que ele chorou no discurso, agora quebrou todo mundo. Casou, não vai chegar mais na linha de fundo. Casou, não sabe como é que faz a cobertura. Vai no fundo? Não vai no fundo. Casou, não vai no fundo, irmão. Bola nas costas, bola nas costas. Casou, você não vai nunca mais no fundo. Você vai malemar. Desguei aqui. Eu não sei, não. Desguei ali. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, talvez fora, ele vai no fundo. Solteiro. Aí Léo Ortiz, pra mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Léo Ortiz. Aí Alexandre, não tem que ser convocado. Não tem que ser. Tem que ser o menino o Juninho Capixaba. O que ele tá jogando no Bragantino é um absurdo. Não é pra ser o Alexandre. Isso é sacanagem. Se essa 34 deu, não dá mais. Convocar o Oscar, não convocar o... Aí você convoca o Oscar, velho.
Você convoca o Oscar e não convoca o Estevão. Isso é palhaçada, irmão. Isso é vergonhice. Isso é cachorrada. O seu Juan e o seu Rodrigo Caetano. Isso é um absurdo esses dois caras fazerem isso. Aí você tem o Neymar. Pode isso. Bota os outros aí. Ah, esses daí só. Do Brasil só. Então, aqui não é bom zagueiro, mas não vai. O Pedro, pra mim, tem que ser titular. Vai. Titular. Né? Não tem conversa. Gerson titular. Também. Hugo Souza vai. Segundo goleiro ou o primeiro. Agora, levar o Neymar, levar o Oscar e não levar o Estevão, Souza. É um absurdo. Cara, pra mim o Neymar, então, que não tá jogando, como é que você convoca um cara que não tá jogando? Do próprio Danilo, reserva do Flamengo. Mas ele é campeão na Kings League. A Kings League é mais importante que a Copa do Mundo, é mais importante que tudo. A Kings League é um negócio maravilhoso, a Kings League. Mas nem lá ele jogou. Nem lá ele jogou. Nem o pênalti que ele tinha que bater, agora que tá curado, ele bateu. Quando não tava curado, ele não bateu. Isso é a prova que o futebol é dentro daquilo que você sempre fala, é muito comercial. A gente sabe que é um valor para contratar, para você levar um jogo da seleção brasileira com o Neymar e sem Neymar. Não tem explicação você convocar um cara que não tá jogando, já fazem mais de 2 meses que não tá jogando. Não, faz 3 anos, Souza. Não, eu tô falando depois que ele voltou pro Santos, que ele acabou fazendo... Desde a Copa ele jogou 28 jogos. Sabe quantos jogos o Estevão jogou esse ano? Pra vocês aí, haters, pra vocês que são o escambau do Neymar aí, 28 jogos jogou o Estevão. Ele jogou em 3 anos 28 jogos. O Oscar, já quando era convocado, pra mim já não servia. Porque pra mim é jogador, não vai no fundo. A última foi em 2015, né? 2015. Aí o cara voltou com 50 a mais. Pode isso, e o Rafael Veiga não. Pode isso, cara. Não é uma sacanagem? Pra você ir pra seleção hoje tem que estar machucado ou tá iniciando, tá voltando de lesão, entendeu? Aí você vai. Quem tá ou tem um empresário bom, né? Isso. Ou tem um empresário bom, né? O que você pensa disso, o Estevão não estando, meu querido Leandro Quesada, monstro? Posso acrescentar um nome? O Alan Patrick do Internacional também está na lista dos 50, tá? O Alan Patrick. O Alan Patrick, daquilo que ele tá fazendo, ele merece, porque ele joga muita bola, porque ele é craque de bola. Eu não sei em termos de idade. A lista de 50, tudo bem. Tudo bem, na lista de 50, tudo bem. 3 não vai estar. Porque o Alan Patrick é craque, é um dos únicos camisa 10 que tem nesse país que joga futebol do jeito que eu gosto de ver o Alan Patrick. Hoje merecia mais do que o Neymar e o Oscar tá nessa... Mas muito mais o Alan Patrick do que o Oscar. Craque. Mas muito mais. Aí, Baldasso, falando do Internacional. Mais um nome pra você, tá? Quem? Casemiro, que jogou... Esse vai ter que ser convocado porque ele tá jogando muito no Jogou no Real Madrid com o Ancelotti e tá no Manchester United. E tem 5 Champions. E tá na final amanhã. E tem 5 Champions. Só isso, 5 Champions. Dá uma olhada nos números. Esqueceram de mim. Do filme. Aí, ó. Naquele filme lá, não é? Esqueceram. Macaulay. Moleque lá, Macaulay. Macaulay Culkin. Que moleque também. Moleque é craque, hein? Aquele é craque, hein? Aquele virou craque de bola, hein? Encontraram ele. Depois que encontraram... Aí é craque mesmo. Aí encontraram ele perdeu tudo. Quando os caras esqueceram de mim, mas também o pai, você ali, ó, a vida dele, o pai e a mãe. Tem uns pai e mãe também que é vagabundo, hein? Tem uns pai vagabundo, esse é vergonha, hein? Tem umas mães também que não prestam, hein? Tem umas mães que não prestam, hein? Tem umas mães duras, hein? Umas mães, hein? Tem umas que vai de boiadeiro, 40 mil cada boa, não sei. Mas aí, voltando para esquecer de mim, Estevão não apareceu na série da pré-lista. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem ou não, Veloso? Não, não dá para explicar, né? Os números do Estevão, o que ele tem jogado, um dos destaques do futebol brasileiro ano passado, quase foi o artilheiro do brasileiro. Isso aqui em 2024. Brigando pela artilharia. 15 gols, velho. 2025 tá aí do lado, ó. Não, então... Aí 2024, ó, 45 jogos, 15, 10 assistências com 17 anos. 20... Aqui, ó, 12, 4, 8, 28. Chegamos nem no meio do ano. Impressionante, impressionante os números dele. Pô, tem 23 gols já, velho. Vendido, é impressionante. E não aí, deixa de jogar. Não tá entre os 50, é um absurdo. Tá sacanagem. Não tem ninguém do Palmeiras na lista dos 50 do Ancelotti. Começou bem. Vamos lá, tem gols do Estevão aí pros palmeirenses? Vamos lá, mas não tem narrado? Nação flamenguista, tem palmeirense aí revoltado, indignado, né? Porque não tem sequer um jogador do Palmeiras que vazou nessa lista aí de 50 nomes, né? Veloso chutou o balde, né? Soltou o verbo, né? E tá deixou bem claro aí que deveria ter algum jogador do Palmeiras nessa lista aí.
Mas, pessoal, é uma dúvida que eu tenho. Será que não é questão política aí? Eu vou ser bem sincero, se não tivesse nenhum jogador do Flamengo, eu tava comemorando. Eu tô um pouco me lixando pra seleção brasileira, pessoal. Então, se não tivesse nenhum jogador do Flamengo, eu tava comemorando. Não sei por que Veloso tá tão preocupado assim, né? Eu acho que o Palmeiras é quem está ganhando, não ter nenhum jogador convocado. Por exemplo, o Flamengo, se concretizar todas as contratações, só da seleção brasileira são 6, né? E vamos lá. 6 da seleção brasileira. E vamos para a seleção uruguaia. Vina vai estar voltando, né? Pode ser um que pode ir para a seleção uruguaia. Vina, Varela, De La Cruz e Pulgar. São mais 4. Faz 10. Aí vamos lá. Se fala muito em Rossi na seleção argentina. 11. Aí tem Pulgar, 12. Tem Gonzalo Plata. 13 jogadores, pessoal. O Flamengo pode perder nas datas FIFA, né? Então, quem é que perde? Quem é que perde mais? É Flamengo ou Palmeiras não tem nenhum jogador convocado, né? O que é no mínimo estranho, né? Mas eu garanto que Leila e Abel Ferreira sabe como é? Comemorando porque não tem nenhum jogador. Para os clubes, seleção brasileira, pessoal, só faz atrapalhar, né? E diga o Flamengo, né? Então, eu não sei por que essa revolta aí de Veloso, né? Se eu fosse ele, eu tava comemorando. Claro, é estranho, né? Por exemplo, chama Oscar e não chama Estevão. Tem algo estranho, né? Chama Neymar e não chama Estevão que tá jogando. E se fosse Pessoal, eu acho que vamos ser bem realistas, né? Quem torce pra seleção brasileira ainda sabe o quê? Um babaca. Eu vou ser bem realista, que faz tempo que eu não torço pra seleção brasileira. E a seleção brasileira é uma verdadeira palhaçada, né? Se fosse uma seleção séria, como qualquer seleção pelo resto do mundo, Neymar não era convocado, pessoal. Neymar não estava numa pré-lista. O cara não tá jogando, tá lesionado. Primeiro jogador, Neymar. Você acha? Você leva a sério um negócio desse? Eu não levo. Eu não sei nem qual foi o ano que eu assisti um jogo de uma seleção brasileira, né? Também sou bem realista. Não é porque eu torço pelo Flamengo que eu vou deixar se levar pelo lado do clubismo. Eu nem levava Danilo, eu nem levava Alexandro. É uma verdade, é uma realidade, né? Ok, Wesley, Léo Ortiz, inclusive Léo Pereira tá merece uma chance mais do que Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, depois que só do Flamengo, é só decadência. Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Pedro. Aí sim, pessoal, esses jogadores aí sim merecem uma chance na seleção brasileira, né? Mas Alexandro e Danilo eu não levava. É bom para o Flamengo, né? Os jogadores não ir para a seleção brasileira. É claro que é bom para o Flamengo, né? Mas eu não sei por quê. Os torcedores do Palmeiras queriam que os jogadores do Palmeiras estivessem em seleção, né? Como o Veloso aí entrou em desespero, entrou em pânico quando não viu o nome de Estevão, né? E outros jogadores, né? Mas eu vou ser bem sincero. Se eu fosse Veloso, eu tava comemorando, que é bom o Palmeiras não ser desfalcado, né? Porque a seleção brasileira, eu acho que o povo brasileiro não tá muito interessado em seleção brasileira não, pessoal. Ninguém sabe nem quem convocou essa seleção. Vamos ser bem realistas. Você acha que Carlo Ancelotti sabe quem é Alan Patrick? Vocês acham que Carlo Ancelotti sabe quem é Alan Patrick? Sabe quem é Fabrício Bruno? Sabe quem é Caio Jorge? Não sabe, né, pessoal? Então, é uma pena, né? Mas é fazer o quê, né? Tem aqueles que ainda acreditam que uma seleção brasileira vai ganhar uma Copa do Mundo. Eu não acredito, né? Eu não acredito. E primeiro, já tá errado na escolha do nome do treinador. E pra mim é fraco. Para treinar uma seleção brasileira é fraco. Eu argumento. É um bom treinador, ok, mas lá na Europa, né? Eles conhecem os jogadores. Aqui ele não conhece nem ninguém, nenhum jogador. E outra, se ele fosse tão bom assim, por que a Itália não leva? Porque a Itália não tá frequentando não, viu? Copa do Mundo. Fica a pergunta aí.
Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa a sua opinião e até a próxima.